Sexto ano. Hoje nós vamos continuar, nosso livro de gramática. Nós vamos dar continuidade a ele com um assunto bem interessante, mas bem legal, que eu creio que vocês vão compreendê-lo, de uma primeira vez. São as terminações inho ou inhos e zinho. Então, são terminações que a gente utiliza na língua portuguesa, principalmente para indicar um tamanho, um tamanho pequeno. Então, a tia vai dar algumas orientações para que vocês possam responder a gramática. Lembrando que é um assunto de fácil compreensão. Após a aula, eu gostaria que vocês dessem mais uma olhada na gramática, Porque a gente já vem trabalhando gênero, número e grau. Então, após trabalhar o grau, a gente dá mais um grau nesse conteúdo, que são as terminações inho e zinho. Como formá-las, como colocá-las. É um conteúdo que a gente já tem familiaridade, por quê? Porque a gente já costuma falar essas palavras no nosso dia a dia. Por isso que a tia diz que não tem tanta dificuldade nesse conteúdo. Então, você vai encontrar na gramática, nas páginas 112 a 115. É um assunto difícil? Como eu já disse, não. É um assunto fácil, por isso que a tia hoje veio dar apenas algumas orientações de como proceder. Porque eu sei que vocês estão, craques, meus alunos do sexto ano. Então, vamos começar. Então, lá no começo tem essa história em quadrinho, Como sempre, a gramática traz essas histórias em quadrinho, porque elas deixam, o conteúdo mais leve. Tem assim: chuva, chuvinha, faça a minha alegria, vá embora e volte outro dia. Ei, está dando certo! Ótimo! Agora teremos de fazer aquela marcha. Marcha, marchinha, e daí continua. Então tem letra A. Retire da tira 2 substantivos no diminutivo e escreva-os na forma normal. Então, quais substantivos estão no diminutivo? É só você lembrar lá do grau do substantivo. Quando a gente quer colocar no diminutivo, geralmente a gente acrescenta a terminação inho ou zinho. Então, aqui ficou bem nítido. Qual foi? Chuvinha, e ele quer que você coloque na forma normal, qual é? Chuva. E marchinha, que ele quer que você coloque na forma normal, qual é? Marcha. Letra B. Qual foi a terminação usada para empregar essas palavras no diminutivo? Terminação é o finalzinho da palavra. Qual foi o finalzinho utilizado para indicar o diminutivo? Nesse caso aqui foi a terminação inha. Chuva, chuvinha, que deixou uma chuva pequena, uma chuvinha mais carinhosa, um jeito carinhoso de falar chuvinha carinhoso, E marcha, marchinha. Você indicou inha para diminuir marcha do tamanho normal. Então, vejamos. Opa, deixa a tia vir para cá. Observe no diagrama as palavras de números 1, 2, 7, 9 e 10. Quais são as palavras primitivas que deram origem aos diminutivos derivados? Coisa, rosa, asa, raposa e vaso. Essas foram. Escreva essas palavras na coluna indicada. Então, vamos ver. Palavra primitiva com S. Rosa e coisa. São palavras primitivas com S. E no diminutivo, sexto ano, como ficaria? Rosa ficaria rosinha e coisa ficaria coisinha. A pergunta é, com S ou com Z? Com S. Por que com S? Porque a primitiva, vejam só, olha a palavra primitiva, rosa e coisa, elas estão com S. Então, se a primitiva está com S, as derivadas, que é com o inho, do diminutivo, também ficarão com S. Por que ficarão com S? Porque se a primitiva tem S, as derivadas também ficarão com S. Certo? Então, com essa dica, vocês terminem de responder a tabela bem direitinho, com bem cuidado, com bem atenção. Porque, às vezes, vocês estão vendo bem aqui, na tabela, que está pedindo com zinho, com S. Mas vocês, pensando que é com Z, coloca com Z. Não justifica, tá? E vamos prestar atenção bem direitinho. Então, até aí, nenhuma dificuldade em responder essa tarefa. Agora, observe as palavras de números 3, 4, 5, 6 e 8. Quais são as palavras que deram origem aos diminutivos derivados? Vejamos lá do texto. Raiz, pão, sabão, nenê e tia.
Complete o quadro a seguir com as palavras e seus derivados. Vejamos. Palavra primitiva sem o S, raiz e pão. Se as palavras primitivas não têm o S, as derivadas vão ser com o diminutivo, vão ser com Z. Por que elas vão ser com Z? Porque na palavra primitiva não tem S. Se tivesse S, continuaria com S. Como não tem S, elas vão ficar com Z no diminutivo. Então, raiz fica raizinha com Z. E pão fica pãozinho com Z. Com essa mentalidade, utilizando essa dica, vocês vão completar a tabela com zinho com Z. Por quê? Por que sexto ano? Porque essas palavras elas não possuem S na forma primitiva. Por isso, elas vão ficar com Z. Até aí, tudo bem, não temos dificuldade. Vejamos. Complete com os diminutivos. Veja o exemplo. Mais uma atividade. Como eu disse, esse conteúdo a gente já tem uma familiaridade. O que é que falta? A gente trabalhar em forma de atividade. Então, vejamos aí. Ele dá até o exemplo. Completar com zinho ou zinha com S. Por que é com S? Porque nesse caso dessa tabela, as primitivas são com S. Se a primitiva é com S, as derivadas também serão com S. Vejamos aí. De casa ficará casinha com S. De mesa ficará mesinha com S. Se a primitiva tem S, as derivadas também terão S. Certo até aí? Na próxima tabela tem flor, florzinha. Só que nessa tabela já é diferente. Você vai usar o zinho ou zinha com Z. Por que sexto ano? Prestando atenção. Porque se a derivada a primitiva, ela não possui S, as derivadas terão terminaçãozinho com Z. Porque a primitiva, ela não possui S. Se ela não possui S, ela vai com Z. Trem não tem S, fica trenzinho com Z. Lembrando que aqui no trem, tira-se o M e coloca-se o N. Animal fica animalzinho com Z. Tá bom? Até aí tudo bem. Aí completem a tabela bem direitinho. Agora nós vamos também à terminação inho. O inho também representa o diminutivo. Um carro, para ser pequeno, ele se torna um carrinho. Uma chave, ela se torna chavinha, certo? Então vejamos aí. Um caderno, ele se torna um caderninho. Uma menina, ela se torna uma menininha. Vamos usar o exemplo de uma bolsa. Uma bolsa, ela se torna uma bolsinha, se ela for menor, tá bom? Então, o inho quer dizer uma terminação da palavra para indicar o seu diminutivo. Nesse caso, nós temos caderno, fica caderninho, e menina fica menininha, tá bom? Dá para fazer? Continuar a tabela? Acredito que sim. Então, nós temos aí outros exemplos de palavras no diminutivo. Vamos ver esses exemplos? Amor, fica amorzinho. Por que amorzinho é com Z e não com S? Porque na primitiva amor não possui S. Lápis fica lapisinho com S. Por que fica com S? Porque na primitiva lápis tem S. Trem fica trenzinho com Z, porque na primitiva não tem S. Café, cafezinho com Z. Se na primitiva não tem S, então o diminutivo vai ser com Z. Mãe fica mãezinha com Z. Lei fica leizinha com Z. Atenção, café, cafezinho, pepezinho, fefezinha, mãe, mãezinha. Então, esses são outros exemplos para que vocês possam treinar em casa. Se quiser copiar esses exemplos no caderno, é bom. Para que vocês tenham, quanto mais exemplo, melhor. Quanto mais treino, melhor. É treinando que a gente aprende a fazer, tá bom? Então, temos aqui esses exemplos. E aí, nós temos aqui. Quando os diminutivos terminarem em zinho, zito, anel, anéis, anéisinhos, quando os substantivos forem terminados em R, há dois tipos de plurais possíveis. Opa, dica! Florezinhas ou florzinhas. Olha que dica legal. Quando os substantivos forem terminados em R, há dois plurais possíveis. Quando o diminutivo for formado com o sufixo inho, devemos acrescentar a desinência de plural.
Luz, luzinhas. Luzinha ou luzinhas. Isso quando o diminutivo for plural, quando for mais de um. E se a palavra primitiva for formada apenas pela desinência S, como chapéus, fica chapéuzinhos. Então, tá aí mais uma dica para vocês copiarem no caderno. O importante é que esse conteúdo é muito bom, é muito interessante. Por quê? Porque vocês já conhecem, porque são falas do nosso dia a dia. Então, a tia hoje veio apenas para dar orientações de como resolver, tanto que a tia colocou algumas questões na própria gramática, só para a gente ter uma ideia de como responder. Mas eu acredito que vocês não terão dificuldade. Qualquer coisa, a tia está disponível pelo WhatsApp. As tarefas são da página 112 a 115, é como formar o diminutivo com inho, ouzinho com Z, ouzinho com S. Lembrando que se a primitiva for com S, as derivadas com inho também serão com zinho também serão com S. Se a primitiva não tiver S, os derivados serão com Z, assim como nos exemplos que a tia falou, tá certo? Então, estou confiando no potencial de vocês. Façam a tarefa com toda dedicação. É um conteúdo relativamente muito bom, vai ajudar até a relaxar a mente. Vocês não terão dificuldade na resolução das atividades. E eu estou aqui para qualquer dúvida. Tarefa, página 112 a 115, tá bom? Respondam direitinho, com atenção, com compromisso. A tia está contando com o empenho de vocês. Um grande beijo e até a próxima.